A graça irresistível é uma definição da doutrina teológica reformada, também é um dos 5 pontos do calvinismo, que ensina que não que o eleito não possa jamais resistir à graça de Deus, jamais resistir ao chamado do evangelho, não é isso. Mas que, por fim, o Espírito Santo vai vencer a resistência do coração de pedra desse homem, dessa mulher, e vai transformar esse coração de pedra em um coração de carne e vai escrever nas paredes do coração dessa pessoa, infalivelmente, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa pessoa vai crer. Fique com a gente. O vídeo de hoje vai ser sobre esse importante e complexo assunto da teologia reformada. Seja bem-vindo ao canal Rapsódia do Logos. Eu sou Matheus Borges. E antes da gente ir para o texto, onde nós veremos, claro, só um dos diversos textos da Palavra de Deus sobre a graça irresistível, mas a gente vai primeiro pensar sobre isso em uma ilustração, uma historinha hipotética que vai te ajudar a compreender do que de fato se trata a graça irresistível. O que é isso? Que conceito é esse? Para você entender o que realmente é e parar de acreditar nas falácias que falam por aí da internet, acusações contra a teologia da Reforma Protestante, inclusive por protestantes que abandonaram a teologia da Reforma Protestante, mas tudo bem. Imagine que tem uma grande multidão caindo de um prédio. Prédio muito alto. O tempo que essa multidão vai levar para cair do topo do prédio até o chão é o tempo da vida de cada ser humano. Então todas essas pessoas estão caindo. Todas caindo. Só que elas têm um paraquedas nas costas. É só puxar. Só puxar a corda. Não tem possibilidade desse paraquedas falhar. Se ela puxar uma corda no paraquedas, na mochila que está nas suas costas, o paraquedas se abre e ela está salva. Conclusão lógica, todo mundo vai querer puxar a corda, certo? Não é bem assim. Acontece que essas pessoas, elas todas, sem exceção, estão cegas. Elas não conseguem ver para onde elas estão indo. Elas não conseguem ver que elas estão num precipício caindo. Todas essas pessoas também são surdas. Não adianta você falar para elas que elas estão caindo. Essa seria parte da comparação de você pregar para alguém morto espiritualmente antes do Espírito Santo trazê-la à vida novamente. É impossível ouvir simplesmente porque está surdo. Não tem como. Ela também perdeu todas as suas sensações, ela não percebe o vento por estar caindo, ela não tem frio na barriga, ela perdeu todas essas coisas. Ela realmente não tem a menor possibilidade de ter consciência de que está caindo num precipício. Não tem essa chance. Quando nós pregamos o Evangelho, é exatamente isso que está acontecendo. Exatamente isso. E eu te pergunto, é inútil ter esperança de que eles podem crer? Depende. Seria inútil se Deus não interviesse nessa situação. Mas de fato ele intervém. A graça irresistível não significa que Deus force alguém a crer e por isso ela é irresistível. Não é isso. Nem significa também que a pessoa não possa viver boa parte de sua vida, ou talvez quase toda a sua vida, resistindo à mensagem do Evangelho, negando a Jesus Cristo, perseguindo os cristãos. Só que um dia Deus vai curar a cegueira dela. Um dia Deus vai curar a sua surdez. Ela vai ser regenerada. Ela vai ter a capacidade de sentir o vento, sentir o que está acontecendo com ela. Ela vai ver, ela vai compreender com as suas faculdades racionais também que ela está indo para o buraco. Então, nesse momento, quando a pessoa percebe que está caindo, Deus, através dos pregadores ou através de quaisquer meios necessários que ele queira fazer, diz para aquela pessoa:
Você tem um paraquedas, puxa a corda. O que ela vai fazer? Ela vai puxar a corda. E se você é um daqueles ateus militantes nesse momento, pode estar dizendo assim, ah, não, mas e se ela quiser pular? Não, calma aí. Não fica inventando exceções para essa ilustração. Todo pecador está indo para o inferno. E a única forma de não perceber isso é quando não é espiritualmente capaz de perceber isso, porque está cego, surdo e sem sensibilidade para perceber o rumo da sua vida. Vamos para a Bíblia, João, capítulo 6, dos versículos 37 ao 39. Eu sei que existem diversos outros textos por aí para a gente poder falar sobre a graça irresistível. A graça irresistível, ela surge na exegese de diversos versículos, diversas perícopes. No livro de Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos, então nem se fala. Mas vamos ficar hoje com João 6, do 37 ao 39. Eu estou usando a NVI. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Se Deus é todo-poderoso, ele pode fazer tudo o que se propõe a fazer. É isso que significa ser todo-poderoso. Não aquela falácia assim, ah, se Deus é todo-poderoso, ele pode criar uma pedra tão pesada que ele não possa movê-la? Isso não compreende qual é o conceito bíblico sobre Deus ser todo-poderoso. Deus é todo-poderoso, ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser fazer, que ele se mover a fazer. Só que sobre o querer de Deus, é importante que Deus não age movido por paixões. Deus não age movido por impulsos. Deus não age movido simplesmente porque uma coisa o agrada, senão tudo o que acontece no universo criado por Deus seria apenas aquilo que ele sente prazer que aconteça. Mas, por exemplo, o pecado é uma realidade e Deus não se agrada quando o pecado acontece. Mas acontece. Porque Deus age baseado nos seus decretos, nos seus desígnios, na sua vontade perfeita e insondável, incompreensível, que no final culmina sempre em maior glória para Jesus Cristo, no bem para todos aqueles que amam a Deus. Se Deus é todo-poderoso e Jesus é Deus, e o é, e ele diz no versículo 38 que desceu dos céus para fazer a vontade do Pai. E no verso 39, ele diz que a vontade de Deus é que nenhum dos que ele me deu se perca. A vontade de Deus, do Pai, é que nenhum dos que o Pai deu a Jesus se perca. Eu não posso dar aquilo que já não é meu. Quer dizer que, em um certo sentido, essas pessoas já eram de Deus, já pertenciam a Deus. Comece observando por aqui. Mas é a vontade de Deus que Jesus os ressuscite no último dia, ou seja, que eles sejam salvos. E é exatamente isso que Deus fará, que a Trindade toda envolvida fará. E para sermos mais precisos aqui, mais teologicamente acurados, a analogia de uma multidão caindo do prédio, que eu fiz aqui no início do vídeo, ela tem um problema, só um problema, e é um problema bem sério, por sinal. É que o eleito acaba puxando a corda do paraquedas porque ele está com medo de morrer. Só que não é isso, não é essa motivação que leva alguém a crer. Ninguém vai para o céu realmente porque está com medo do inferno, mas porque se apaixonou pela presença que vai encontrar nas ruas de Nova Jerusalém. O inferno, a pior parte do inferno não são as chamas, mas a ausência do convívio com Deus. Quando o Espírito Santo nos regenera, quando ele nos traz a vida novamente, quando Deus vence a nossa cegueira e podemos ver finalmente a beleza de sua glória, é impossível resistir. Entende? Não é movido por medo,
Não é que a pessoa seja movida por medo. Não é que Deus o esteja arrastando, forçando a sua vontade. Não é isso que está acontecendo. Mas o que acontece aqui, e é uma grande realidade, versículo 37, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. Não é todo aquele que eu conquistar passará a pertencer a meu Pai, não é isso? Mas na mente moderna é isso. Na mente evangelical brasileira é isso, mas não é. Existem pessoas que já pertencem a Deus, desde a fundação do mundo. Elas podem viver como inimigas de Deus, mas Deus vai dar elas a Jesus. Quando isso acontecer, o Espírito Santo, que o Filho enviou depois que subiu aos céus, o outro Paráclito, ele vai convencer esses eleitos, essas pessoas que pertencem a Deus desde a fundação do mundo, e elas vão se arrepender dos seus pecados irresistivelmente. A vontade não está sendo forçada aqui. É que o pecado ele mancha os nossos olhos e nós nos tornamos incapazes de ver a beleza de Deus. O Espírito Santo remove essas escamas dos nossos olhos. E uma vez que nós compreendemos quem Deus é, de fato, se torna impossível resistir. Por isso, graça irresistível. Graça porque vem de graça, nós não fizemos nada para ganhar isso. Nós recebemos totalmente de graça. E não temos como recusar esse presente. Ele é um presente irrecusável. Se colocarem o seu prato favorito na sua frente em um dia de fome, já vai ser difícil você recusar. Imagina pensar que todo homem e mulher que já pisou nesse planeta foi criado por Deus com um vazio infinito e você só preenche infinito com infinito. Um vazio que só Deus pode preencher. E você finalmente perde todas as suas barreiras para compreender isso. E você olha a beleza, a grandeza, a bondade, a justiça, a misericórdia, o amor de Deus. É impossível resistir. Talvez você ache que é possível resistir, e se acha, talvez apenas leve uma religião e não uma vida que anda de acordo com a graça de Jesus Cristo. Esse pode ser o caso da sua vida. E é um grande problema. É um grande problema. Se você acha que a graça pode ser resistida, eu te desafio a comentar nesse vídeo aqui versículos que provem o contrário, mas leia o contexto. Eu vou responder todos os comentários, como sempre faço aqui, nos vídeos desse canal. Se você gosta de conteúdos como esse, onde a gente analisa a Bíblia, reflete sobre verdades bíblicas, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe com quem você acha que vai ser abençoado com esse conteúdo e continue orando e pregando por aquelas pessoas que você ama, mas que ainda não abraçaram a fé em Jesus. É impossível você saber quem são os eleitos. É impossível. Deus não nos permitiu isso. Mas por amá-los, nós temos que orar o resto da nossa vida para que Deus convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, que as regenere, que elas nasçam de novo e tenham vida eterna em Cristo Jesus para a glória sua por toda a eternidade. Que Deus te abençoe.